Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha Olá, agora... muito bom dia. Hoje, 16 de julho de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni e esse é o Jornal da Rede Alesp. Bom dia, aqui é a Tayana Conrad. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E a gente lembra você que está em casa que a partir de agora até as 2h30 da tarde, muita informação aqui no Jornal da Rede Alesp para atualizar você do que acontece aqui no Brasil e no mundo com relação à pandemia do coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, a volta dos trabalhos no Legislativo, a plataforma digital não presencial e tudo o que você precisa saber aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E a gente começa o jornal de hoje conferindo então a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, reunião da CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior com a finalidade de apreciar a pauta com 10 itens. Pouco depois, às 10h30, reunião conjunta das comissões de Transportes e Comunicações e de Assuntos Metropolitanos e Municipais, com a finalidade de ouvir o senhor secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, o Alexandre Baldi, convidado, claro, nos termos da Constituição 52A aqui do Estado de São Paulo. Ao meio-dia, acontece a reunião especial da CPI do transporte escolar com a finalidade de eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Muita coisa acontecendo aqui no Palácio 9 de Julho nesta quinta-feira, como desde segunda-feira, muitas reuniões de comissões, CPI, também plenário acontecendo, tudo sendo transmitido ao vivo, tanto aqui pela TV, como também pela nossa plataforma no YouTube. A gente fala de mais atividade parlamentar aqui. O deputado Estevão Galvão, do Democratas, destinará, por meio de emenda parlamentar, R$100 mil para o custeio da ACD de Mogi das Cruzes. O anúncio foi feito durante encontro do parlamentar com Leila Giacomin, Relações Governamentais da Instituição, no gabinete do deputado aqui na Assembleia Legislativa. Além da ACD, o deputado Estevão Galvão também destinará recursos para a Santa Casa e a Pai de Suzano, o Instituto do Câncer e outras associações que prestam atendimento público com qualidade na área da saúde e no social. Para tanto, o deputado apresentará as emendas impositivas ao projeto da Lei Orçamentária 2019 no mês de novembro. A peça é votada em dezembro aqui na Alesp e garante a execução dos recursos no estado de São Paulo durante o próximo ano. E o deputado, abre aspas, falou: sempre ajudei as santas casas e as instituições que atendem com excelência nossas crianças, jovens e adultos, e a ACD não poderia ficar de fora. Já destinamos no último ano R$100 mil para o custeio da unidade em Mogi das Cruzes e aguardamos o governador Márcio França autorizar o pagamento para o próximo ano, fecha aspas. O parlamentar também lembrou que a ACD instalada em Mogi beneficiará pacientes de toda a região. E a gente continua girando a informação nesse início de jornal, contando tudo o que está acontecendo aqui no Palácio 9 de Julho. Projeto que estabelece a política estadual pela primeira infância é aprovado pelas comissões da Assembleia Legislativa de São Paulo. A medida de autoria da deputada Marina Elô, da Rede, institui a criação de políticas públicas como projetos, planos, serviços e benefícios voltados à educação e cultura e bem-estar de crianças até os 6 anos completos. Foi aprovado, então, na reunião conjunta das comissões de Justiça e Redação, Direitos da Pessoa Humana e Finanças e Orçamentos aqui da Alesp, com 18 votos favoráveis, o relatório do deputado Thiago Aurico, do PL. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, acredita que o projeto é aberto a muitas interpretações que podem expor as crianças a situações inadequadas. Ela disse também que a proposta interfere na criação que os pais dão aos filhos. Ele dá um espaço muito grande para o Estado e impede e dificulta que a família faça o seu papel, que o pai e a mãe façam o seu papel. Eu tenho o direito, como mãe, orientar o meu filho conforme as minhas próprias convicções, e não o Estado
A criança, o meu filho, pertence a mim como mãe e não ao Estado. O Estado não pode, a criança não pode ser propriedade do Estado. A deputada Marina Elô, da Rede, explicou que o projeto se baseia em entregar recursos desde a maternidade e na proteção das crianças. A gente precisa que o Estado proteja as nossas crianças. É disso que a gente está falando. Em nenhum momento vocês vão encontrar no texto, no projeto ou na minha intenção a vontade de tirar a prerrogativa da família em relação à criança, mas sim de colocar o Estado dentro de uma política pública com um papel importante na construção de oferecer serviços para os direitos das crianças. E é nisso que todo o projeto se baseia. Segundo a deputada Beth Saão, do PT, a medida é necessária para promover um ambiente saudável para a infância. Trata-se de garantir condições adequadas para o desenvolvimento pleno das crianças, que tem que estar, inclusive, já garantido constitucionalmente, mas que nós sabemos que muitas vezes não é colocado em prática e que precisa leis adicionais para poder forçar o governante, né, forçar o gestor a implementar essas políticas tão essenciais para o crescimento, para o desenvolvimento e para o bem-estar, sobretudo das crianças. Para ser avaliado pelo governador, o projeto precisará ser aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Jornal da Rede Alesp. E a gente começa aqui no Jornal da Rede Alesp as nossas entrevistas desta quinta-feira, né, 16 de julho. E a gente conversa agora com a Adriana Caldeira, economista. E a gente sempre fala desse setor, né, da sociedade, a economia que vai mudando como a pandemia, né, Thay? Vai mudando também dia a dia. Adriana, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Adriana. Bom dia, tudo bem? Obrigada por estar aí com vocês. Tudo bem. Adriana, eu queria começar nossa entrevista questionando sobre a volta do comércio, né? O que nós podemos esperar da economia nesse ano? Nós estamos vivendo num momento de muita incerteza, né? Não dá hoje, eu acredito que nenhum economista e também os financeiros, CEOs, CFOs, conseguem dizer uma previsão aí do que vai acontecer, porque é algo tudo muito novo e não é só no nosso país, é no mundo inteiro, né? Atingiu globalmente. Então, é um momento de não saber o que está a vir, até a gente ter realmente aí uma vacina que cure, né, essa doença. Então, porque a gente tem altos, né, tem picos altos e picos baixos. Então, é um momento que a gente vai viver de incerteza e aí buscando movimentar a economia, né, que é o que o governo está fazendo, injetando dinheiro, e com isso a gente conseguiu aí reduzir taxa de juros, mas a gente precisa movimentar o mercado e cada dia é um dia novo, né? Pois é, Adriana, a gente até sempre fala desse assunto aqui da economia, porque quem está em casa vendo a gente, justamente quer entender o que vai influenciar no bolso de cada cidadão, né? Então, você falou assim, o governo está injetando um dinheiro com essas medidas emergenciais. Efetivamente, nesse momento, o que o cidadão está sentindo no bolso? O próprio cidadão, aquele que, né, teve uma perda de emprego imensa, né? A gente pode falar que a gente teve aí, né, muitos desempregados e hoje, né, um cidadão, ele não tem, quem tem investimentos, né? Então, olhando pela pessoa física, aquela que poderia investir, ele não está investindo, ele está muito cauteloso. Também não estão, pelos juros, como caiu os juros da taxa Selic, as pessoas não estão tendo rendimentos, então está segurando. O setor imobiliário deu uma crescida até, por incrível que pareça, na economia. E as pessoas que, na verdade, dependiam ali daquela renda do seu trabalho, ela está tendo que buscar alternativas, né, de trabalhos informais até, para poder sobreviver, porque por mais que a gente está abrindo a economia e está aos poucos abrindo essa economia, né? O comércio voltando, ainda está tendo, o país ele não vai estar crescendo, né? Para que a gente abra
novamente o setor de empregos, porque a gente só consegue abrir o setor de empregos quando tem investimento, quando o risco é menor. Só que como essa pandemia atingiu o mundo todo mundo tem que trabalhar na contingência. Então, o brasileiro, né, quem está ali, que está nos ouvindo agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar aí na contingência dos seus gastos, do seu custo e buscar realmente aí rendas extras, rendas informais, né? Reinventar, porque a gente vê que o brasileiro ele se reinventa muito. Isso é uma coisa boa que a gente tem aqui no Brasil. Agora, Adriana, em quanto tempo você acha que nós podemos voltar a crescer, né, mesmo sem a retratação aí do PIB? E existe alguma perspectiva de recuperação rápida nesse pós-pandemia? Então, o Brasil, ele geralmente, né, daí falando de Brasil, né, quando a gente entra numa crise que é do Brasil, para recuperar totalmente a economia mesmo, para ele estar numa alta, ele leva cerca de 7 a 10 anos, isso quando a gente fala de Brasil, tá? Isso é histórico. Então, toda vez que a gente teve um problema, que a gente teve uma crise muito grande, nós demoramos aí para estar no topo de novo, de 7 a 10 anos. Mas agora, como a gente está falando de um problema mundial, que afeta a nossa economia, né? Então a gente tem aí os Estados Unidos com uma redução de PIB de praticamente 11%, a Europa também na mesma faixa, e a gente estava esperando crescer o nosso PIB pelo menos a 1%, 2% esse ano, a gente tem uma retração aí de 3%, mas poderia ser pior. Então, o que eu vejo? Como a gente entrou com as reformas, né, reforma trabalhista, reforma tributária, da Previdência, que foi necessário para a nossa economia, então a gente já estava encaminhado. Então, eu entendo que a minha perspectiva é positiva para o próximo ano, por exemplo, que a gente vá conseguir retomar a economia mais rápido do que o que a gente imagina. Mas ainda é um momento, assim, né, de contingência. Vou trabalhar na contingência porque o governo também, ele injetou muito dinheiro na economia, independente se foi para a saúde ou das verbas que ele está colocando. Então, como vai estar o endividamento disso, né, no próximo ano? Mas eu não vejo assim com maus olhos, não. Eu acho que a gente vai conseguir recuperar assim essa economia aí, aos poucos, mas não tão ruim como se fosse em outros tempos. Agora, Adriana, para quem está em casa vendo, ouvindo a gente, se fala bastante, a gente acabou de falar disso, né? Retração do PIB a tanto por cento. De um modo didático, para quem não entende efetivamente de economia, quando a gente está falando de retração de PIB, significa o quê? Nós estamos falando do nosso produto interno bruto, né? Então, o PIB é o que a gente produz, significa o quanto a gente cresce, né? É como se a gente falasse, olha, o Brasil, ele cresceu quantos por cento? Né, no mundo. Qual é a nota do país, né? Toda pessoa física, ela tem o score que a gente fala, uma notinha, né? E como que é avaliada essa nota? Conforme a gente paga, né, as nossas contas, se a gente atrasa, se a gente não atrasa, se a gente paga pontual. Então, a gente é avaliado, né? E nisso você tem limites de crédito, você tem limite de crédito de cheque especial, você consegue financiar um carro, você consegue ser avalista de alguém, alugar um imóvel, enfim, entrar no financiamento. É assim que você é avaliado, falando didaticamente para a pessoa física, né? Então, é a mesma coisa o Brasil. Então, o Brasil também é avaliado. O produto interno bruto, né, quando a gente fala do PIB, a gente está falando da riqueza e do crescimento. E quando eu falo de mim, é realmente, né, da pessoa física, o quanto ela conseguiu crescer com as suas economias, né? Ela está numa fase estabilizada. Então, a gente pode fazer esse comparativo. Então, a pessoa física eu realmente consigo pagar minhas contas, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, eu tenho linhas de crédito, eu consigo investir, é um pouco nesse sentido. Adriana, a gente sabe que aqui no Brasil a gente já vivia uma situação de desigualdade muito grande e agora, com a crise do novo coronavírus, acho que ficou mais escancarado essa situação do nosso país, né? Qual você acha que seria a solução e
provavelmente também toda essa pandemia piorou ainda mais, né, essa questão da desigualdade aqui no país. Não, sem dúvida. Realmente a pandemia ela cresceu a desigualdade, né? Então, quando a gente fala de uma pandemia na Europa, quando a gente fala de uma pandemia nos Estados Unidos, não sentiria tanto, né? E quando vem para um país, né, como o Brasil, que já tem essa desigualdade muito grande, ela realmente alarda, né? Porque quem já estava na linha da pobreza está mais pobre ainda. Então, assim, só que o que eu vejo nesse sentido, né, que eu acho que o Brasil é diferente de todos os outros países. O brasileiro é um povo raçudo, né? É um povo que vai lá, que trabalha, que reinventa. Então, assim, essas ações que o governo está fazendo, realmente dessas bolsas, cada prefeitura está tratando de uma forma em relação às cestas básicas, a isenções de, né, pagamentos de conta de água, de luz, as questões de quem paga aluguel, também está aí o mercado jurídico, né, para renegociar. Agora, o problema é realmente o desemprego, né? Enquanto o mercado não abrir, enquanto ficar nessa situação aí de incertezas, vai ser... algumas empresas, elas vão investir, mas talvez a gente não tenha um investimento tão grande que seria esperado de novas empresas entrarem no nosso país. Então, é uma questão muito cuidadosa, né? Eu entendo que o governo vai ter que ajudar muito essas famílias, né? Dar oportunidade de, né, recolocar essas pessoas e continuar com essa bolsa aí por mais um tempo, porque é preocupante. A gente vê aí as crianças, né, então, assim, algumas prefeituras que está se dando o cartão merenda, né, para que a criança consiga se alimentar mesmo em casa, porque tem famílias que o filho vai para a escola e lá que ele se alimentava, né, e como não está tendo aula, a pessoa hoje às vezes não tem como dar o alimento para a família. Então, assim, a gente vai depender muito dos nossos governantes. Isso é uma preocupação grande, porque quem estava na linha da pobreza vai depender de ajuda, daí ajudas de ONGs, ajudas, enfim, de várias outras maneiras, igrejas, assistências, até conseguir a economia rodar um pouquinho melhor para que essas pessoas consigam entrar. Adriana, antes da pandemia, existia aí uma perspectiva de crescimento, né, na economia do país muito grande, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente o que muda agora, né? E quando a gente deve retomar esse cenário dessa perspectiva realmente da economia melhorar, como a gente vinha, né, antes da pandemia? Na verdade, assim, o Brasil ele deu uma melhora significativa, né? Tanto que muitas empresas cresceram até no momento de pandemia. Por que essas empresas conseguiram crescer nesse momento de pandemia? Tem várias empresas que cresceram. Por conta que o Brasil já vinha estável, né? Já vinha aí fazendo os cortes de gastos que eram necessários. Então, todas as reformas foram imprescindíveis, né, para que a gente conseguisse, a perspectiva era de um crescimento até de 2% esse ano, e a pandemia ela veio e colocou isso muito fora, né, do nosso controle, né, até por conta dos custos que a gente teve que ter e a falta de investimento. Mas o bom é que tem muitos setores da economia que estão crescendo. A indústria farmacêutica, ela cresceu muito, né? Até por conta da necessidade, ela está na linha de frente. Você vê a parte de agricultura não caiu, né? A parte de agricultura não caiu. Quando a gente fala dos setores também da alimentação, né? Supermercados, enfim, não caiu. Agora, claro, turismo, comércio foram os setores mais abalados aí. Mas, então, pelo fato de muitas terem crescido, o Brasil ele vai retomar mais rápido. Porque, por incrível que pareça, tem muitas linhas aí, né? A farmacêutica, ela abriu até mais empregos, mais condições de... né? Tá contratando pessoas ao invés de demitir. E quando você olha outros setores aí que tiveram que dar uma fechada. Então, com isso, teve um equilíbrio.
E para o próximo ano, né, ou logo que tiver essa vacina, aí eu tenho certeza que a gente vai voltar aí a crescer de novo, não tenho dúvida. E a crescida vai ser rápida. Então, 2021, se não tiver nada diferente, né? Se não aparecer mais algo externo, porque na economia a gente fala isso, a gente pode ser impactado por algo interno ou por algo externo, né? Algum fator externo. Dessa vez foi um fator externo. Adriana, puxando por duas coisas que você falou agora há pouco nas suas respostas, como é que a gente fecha a conta no sentido? As pessoas, os trabalhadores informais foram os mais atingidos nessa pandemia. E a gente, e você disse que o brasileiro vai ter que se reinventar nesse sentido e vai ter que ir para o mercado informal. Como é que a gente vai fechar a conta nesse sentido? Olha, eu estou vendo que talvez não com tanto ganho, né, quanto eu esperaria. Às vezes eu vou fechar um pouco no meu déficit aqui, então eu estava imaginando ficar igual, ou, né, vamos pensar numa conta bancária aí. Eu vou ficar com o mesmo saldo, ou vou ficar um pouco negativo. Eu analiso como se o brasileiro ele fechasse nesse momento de igual, porque ele não vai ter investimento, ou porque se ele perdeu, ele conseguiu se reinventar, porque você vê os mercados aí e todo mundo que fazia algo, quem tinha no comércio roupas, começou a vender no momento do comércio fechado, começou a vender através muito do delivery, das sacoleiras, a internet bombou, a parte, claro, de restaurantes, o delivery foi muito forte. Tudo bem que não tem lucro, mas eu estou ou no mesmo a mesmo ou fiquei um pouco abaixo. Então, é assim que as famílias vão fechar o ano. E se a gente conseguir essa vacina aí, eu acredito que a gente volte muito mais forte. A gente dá para ver a China, por exemplo. A China, quando ela melhorou da crise, né, quando passou aquele pico de pandemia e quando ela abriu tudo, ela deu uma retomada muito grande. E assim, pelo brasileiro ser desse perfil raçudo que está se reinventando, não é história, a gente vê as pessoas se reinventando. Eu acredito também, eu tenho uma boa perspectiva aí que a gente vai ficar no 0 a 0, se caiu, vai cair um pouco e vai se recuperar lá na frente. Muito bom. Essa Adriana Caldeira, economista, contando para a gente, então, essa perspectiva de momento e nesse pós-pandemia. Adriana, obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, estou à disposição, né, para a gente falar um pouquinho desse nosso momento, mas assim, é pensamento positivo, trabalhar, não deixar de fazer. Não pode segurar o freio de mão nesse momento, né, porque a gente tem que ser raçudo para quando voltar essa economia aí, a gente disparar lá na frente. Quem segurou o freio de mão vai ter um pouco de problemas. Obrigada, Adriana. Até uma próxima. Obrigada a vocês. Até uma próxima. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Tayana? Mais informações sobre o que está acontecendo e já aconteceu aqui no Palácio 9 de Julho. CPI das quarteirizações em funcionamento aqui no Legislativo Paulista vai ter 4 sub-relatorias. O deputado José Américo, do PT, ficou encarregado de apurar se há irregularidades em subcontratações ligadas à Secretaria Estadual da Saúde. O relator da CPI, deputado Thiago Auricchio, do PL, assumiu a sub-relatoria responsável pelas demais pastas do governo. Ele comentou, então, o acúmulo dessas funções. Eu, sem problema nenhum, me coloco também à disposição de assumir essa sub-relatoria das outras secretarias. Vai ser uma honra também fazer parte desse trabalho. Já a Janaína Pascoal, do PSL, e o Vinícius Camarinha, do PSB, vão dividir as investigações sobre ajustes firmados durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia. Camarinha destacou a parceria, então, com a deputada Janaína Pascoal. Eu acho que a gente pode somar forças, não tem nenhum impedimento aqui para a gente poder nos somarmos aqui a esse trabalho. Eu fico até satisfeito de saber que podemos ter um grupo de trabalho de tanta qualidade como nós temos na CPI. Por fim, o subrelatório sobre transparência e governança nos contratos realizados entre o poder público e o terceiro setor ficou a cargo do deputado Sérgio Vitor, do Novo.
A reunião em ambiente virtual foi presidida pelo deputado Edmir Chedid, do DEM. Ele elogiou as iniciativas do colegiado e ponderou. Tenho que aprender com esse grupo, viu? Tenho que me atualizar bastante. Vocês estão com uma vontade enorme de trabalhar e isso é importantíssimo. Cada vez mais, todos estão querendo se ver, se olhar, se cumprimentar e a gente está longe, mas está perto. Também estiveram presentes no encontro virtual as deputadas Ana Alice Fernandes, do PSDB, e a Beth Saão, do PT, além do deputado Wellington Moura, do Republicanos. Jornal da Rede Alesp. Lembrando, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, muita informação para você que está em casa, sabendo o que acontece, não só com relação à pandemia da Covid-19, mas também que o Legislativo continua trabalhando, não parou. É importante lembrar, né? Desde o início da pandemia, o plenário se mudou, né, para o ambiente virtual e depois, conforme foram passando as semanas, as comissões voltaram, as CPIs voltaram e você vai acompanhando tudo aqui na Rede Alesp, ao vivo, ou então lá na plataforma do YouTube, né? Tem tudo gravadinho para todo mundo assistir depois, né, Exatamente, Júlia. Você pode acompanhar ao vivo, né? No YouTube, no nosso canal do YouTube, e depois você perdeu, não tem problema, também tá lá o link, você pode assistir depois, até porque acontecem comissões às vezes no mesmo horário. E é isso, a gente continua aí com tudo, né, Júlia? É isso mesmo, e a gente vai para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a Gisela Adice, ela é presidente da Assembra e do Sincep. Ela vai falar justamente nesse momento da Covid-19 dos serviços funerários em meio a essa pandemia. Bom dia, Gisela, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu queria começar essa entrevista com você hoje falando um pouquinho sobre como o sistema funerário se preparou aí para a pandemia e como vem sendo, né? Já que a gente viu aí o pico, né, das mortes. E como que está esse cenário todo? Você explica para a gente? Sim, bom, logo no início a gente se programou e, em nome da associação e do sindicato, nós emitimos protocolos de orientação para o setor, esses protocolos todos baseados nas orientações da OMS e de instituições internacionais também, né? A gente conversou com China, Europa, Estados Unidos, América Latina, para fechar esses protocolos, e aí tem uma série de tarefas e organizações em cada instituição, tanto funerária, quanto cemitério, quanto crematórios, para que o processo todo seja seguro. Então, desde manejos do corpo até a condução dos rituais, como velório, enterro, cremação. Agora, segundo dados, Gisela, aqui da Prefeitura de São Paulo, ocorreu um aumento, então, aí de 52% no número de enterro no mês de junho, em comparação, claro, com o ano passado. Você falou dos protocolos adotados, né? Nesses 4 meses, como é que tem sido essa interação com os funcionários dos crematórios, dos cemitérios? Como é que você tem sentido esse retorno deles? Olha, é claro que no primeiro momento todo mundo estava com muito medo, porque, de fato, né, a gente tinha muito... a doença é desconhecida até hoje, na verdade. Ninguém sabe dizer, por enquanto, se o corpo ele continua contaminando após o falecimento. Então, no primeiro momento, as pessoas de linha de frente ficaram um pouco ansiosas, angustiadas, né, como seria, mas os protocolos estão muito seguros, né? Hoje, os equipamentos de segurança estão sendo usados, os protocolos estão seguros e realmente teve um aumento, não um aumento suficiente para colapsar o nosso sistema, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e isso está bem distribuído. Apesar da gente ter as zonas quentes, algumas cidades foram muito mais afetadas, né? Eu diria que Manaus foi a mais afetada e, sim, foi mais afetada até porque é uma cidade menor e um contingente menor. São Paulo, por exemplo, que no Brasil, onde tem o maior índice de óbitos, o sistema não ficou colapsado.
Os colaboradores, no início, ficaram um pouco ansiosos, mas é isso. Acho que toda a conduta foi muito correta, em termos de equipamentos de segurança, de processos, de biossegurança. Então, por enquanto, está todo mundo levando com uma certa tranquilidade dentro do cenário, né? Gisela, a gente sabe que não é possível acontecerem os velórios como aconteciam antes, né? Como que as pessoas têm se despedido aí dos entes queridos nesse momento tão difícil e, ao mesmo tempo, se protegerem, né? Olha, eu acho que assim, é muito impactante para uma família não poder contar com os rituais de despedida. Então, é uma privação que causa um impacto muito grande. Mas, enfim, isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente sabe, e é impossível que os velórios sejam mais longos ou que haja algum tipo de aglomeração, reunir a família. Então, assim como em outros setores, teve muita criatividade, coisas que imagino até que perdurem após a pandemia. Então, muitos cemitérios implantaram o sistema de velório online, você poder assistir a cerimônia à distância, muitos rituais sendo feitos via internet. Já existe o papel do celebrante funeral, é uma pessoa que é fundamental para coordenar todos os rituais, e esse celebrante hoje está atuando de forma remota também. Então, assim, não é o ideal. O ideal é ter uma rede de apoio, é poder abraçar, estar perto, né, no momento que é de tanta vulnerabilidade. Mas dentro desse contexto, eu acho que existem serviços que estão sendo prestados para dar um mínimo de suporte para as famílias que estão passando por um momento de perda. Gisela, você disse justamente sobre essa rede de apoio, né? A gente sabe que nesse momento de luto, de despedida, as pessoas sofrem porque nem sempre podem estar nesse momento do enterro. Por outro lado, quem trabalha nos cemitérios, nos crematórios, também você sentiu uma diferença desse momento de impacto? Porque a gente viu algumas notícias lá no início da pandemia que muitos enterros também aconteciam de madrugada, né? Passavam ali quase 24 horas com os enterros. Como é que você sentiu desse outro lado dos colaboradores dos cemitérios e de crematórios? Esse suporte também para eles, que já lidam no dia a dia com isso, mas imagino que agora é um pouco mais latente isso, né? Sim. Dentro do meu grupo de associados, por exemplo, do sindicato e da associação, eu já posso dizer que é um setor que está humanizado há algum tempo. E essa rede de apoio é um suporte que é oferecido para a família, tanto quanto é oferecido para o cuidador. Ou seja, o mesmo cuidado que existe com quem está passando por um momento de luto, né? A família que está passando por um momento de luto, existe também com o cuidador. Então, muitas instituições oferecem suporte ao luto e esse mesmo suporte é dado aos colaboradores, né? Realmente não é fácil lidar com Gisela, famílias que estão em vulnerabilidade todo dia. Diga. Só um minutinho, porque agora você, quem está aqui na TV Alesp, acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior, e você vai continuar assistindo o Jornal da Rede Alesp lá no nosso canal do YouTube. A gente já volta. Gisela, então, seguindo aqui, porque a gente precisava anunciar o início da CPI, seguindo, então, essa questão da humanização. Isso, o que eu estava dizendo é que é um setor que já vem trabalhando com práticas humanizadas há algum tempo. E essas práticas são estendidas aos colaboradores, assim como muitas instituições oferecem uma rede de suporte, de apoio ao luto para as famílias enlutadas, na mesma proporção que oferecem para os próprios colaboradores, porque realmente trabalhar com a morte todo dia, a gente transfere, não tem jeito, não significa que trabalhar com a morte nos torna imunes, não somos imunes. Então, existe um cuidado com o cuidador também. Gisela, e qual que é o aprendizado que esse momento tão difícil e atípico está deixando aí para o setor funerário?
Eu acho que o principal aprendizado gira em torno dos rituais, né? Como os rituais são fundamentais para a gente fazer essa passagem, né? O processo de luto é uma jornada, né? Luto não é uma doença, não tem cura, portanto. Então, o luto é um processo que se inicia a partir do funeral. E acho que nesse momento tem 2 legados que essa pandemia deixa, que é a importância dos rituais e a importância da educação para a morte. A gente, no Brasil, não se prepara para o momento de perder alguém. Em média, a estatística é que, em média, nós vamos perder 18 pessoas, ou que a gente teria 18 perdas ao longo da vida. Mas a gente não se prepara para isso, né? E se preparar não é atrair, não é gostar da morte. Se preparar é pesquisar, saber quais são os trâmites que devem ser feitos. Eu fiz uma conta e quando você não está preparado, você tem uma média de 90 decisões a serem tomadas quando perde alguém. São muitas decisões práticas, muitas emocionais, e muitas vezes o estar preparado significa simplesmente ter uma conversa em família, né? O que você prefere, ser cremado ou sepultado? Qual é a música que você mais gosta? Isso não é uma conversa que pode ser desconfortável, mas que também eu vejo muito nos cemitérios os maiores arrependimentos das conversas que não aconteceram. Então, isso não deixa de ser uma oportunidade de conhecer quem está tão perto e evitar esse tipo de arrependimento na hora da partida. E, Gisela, você tocou nesse ponto dos rituais de passagem, o quanto, às vezes, só as pessoas ouvem falar sobre esses tipos de rituais e não entendem o quanto eles são necessários para seguir em frente, né? E você falou desse approach das pessoas que uma conversa que podia ter tido, uma palavra poderia ter feito a diferença ou ter se colocado de outro modo diante de uma pessoa. Me parece que essa outra questão de você olhar para o outro de um modo diferente também vai ficar junto, né, de legado. Se a gente pode falar de legado depois da Covid-19. Eu acho também. Em outros lugares do mundo, talvez esse legado seja o mesmo. Uma pandemia está trazendo essa universalidade, né? A importância dos rituais, eu acho que é um legado universal que está ficando aí para o mundo. Favorece muito o nosso processo de elaboração do luto quando o ritual funeral é bem feito. E bem feito, eu digo, é expressado, é feito com acolhimento, é feito com rituais, né, que envolvam a família, que todo mundo tenha participação e possa dizer o que está sentindo. Então, esse eu acho que é o principal legado mesmo. Pois é, quando a gente olha para a sociedade oriental, né, para o mundo oriental, eles têm bem incorporada essa questão de ritual, não só no momento da morte, mas no pós também, né? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, independente da religião, a gente está falando aqui de um processo ritualístico, né, não religioso, no sentido que entendam que é preciso passar por esse processo. Às vezes, a gente ouviu aqui, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, um psicólogo falando da importância do luto. Né? As pessoas precisam passar por esse processo, né? Então, acho que vai muito de encontro do que você está falando para a gente agora. Exato, porque não é uma praga, mas a gente vai viver lutos ao longo da vida. Então, é melhor que a gente esteja sabendo como passar por esse processo, porque é natural. Eu sempre digo o seguinte, vida e morte são 2 lados da mesma moeda. A gente vai viver perdas ao longo da vida. E quando a gente está um pouco mais preparado, isso não significa não sofrer. Isso significa estar instrumentalizado. Né? A chave de um luto bem vivido é a expressão, por exemplo. É saber que existe espaço seguro para falar sobre luto. Isso é verdade, Gisela. Exatamente. E até complementando tudo isso que a gente vem falando, a Júlia estava falando aqui sobre vai mudar, vai deixar um legado, mudar um pouquinho esse olhar. Eu acredito que não só com os rituais de passagem, eu acho que isso já vem mudando também a questão do ser humano mesmo, né? A gente está aí agora todo mundo
dentro de casa, sem poder dar um abraço. Acho que isso vem mudando também a relação entre as pessoas, não só falando sobre a perda, mas sim sobre as relações dentro do trabalho, relação entre família. Acho que a gente está passando realmente aí por uma grande mudança em tudo, né? É o outro lado, aproveitar a vida também, né? Exatamente. Que às vezes a gente esquece disso, né? Exato, exato. Eu não acredito que o ambiente virtual, a gente ganhou muito mais experiência com o ambiente virtual, mas eu não acredito que isso seja predominante ao contato humano, né? Então, talvez o futuro do meu setor, por exemplo, seja conviver com as duas coisas, né? Permitir que existam rituais presenciais e que a família hoje tenha dê muito mais valor para isso e tenha muito mais consciência da importância e ainda assim permitir também que aqueles que estão distantes e impedidos de participar por distância geográfica, por exemplo, possam participar também em função da importância de estar presente no momento desse, né? Então, são dois ambientes que podem conviver juntos e favorecer o processo de luto de muitas pessoas. Tá certo, Gisela. Eu queria agradecer aí a sua participação, estender o convite também para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Gisela. Claro. Obrigada a vocês, fico à disposição. E a gente viu, né, nessa entrevista aqui e ouviu a Gisela o quanto essa questão da morte não é só o momento do enterro, né, ou da cremação. O quanto tanta coisa a gente consegue, uma reflexão de tudo isso e talvez, Thay, como você mesmo falou, é o que vai ficar, muita reflexão daqui para frente, né? Exatamente, acho que é uma grande mudança aí da humanidade, agora de como a gente vai se deparar à frente dos problemas e da vida a partir de agora, né? É isso mesmo, e a gente continua então aqui no Jornal da Rede Alesp, levando para você mais informação do que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu em sessão virtual para apreciar 19 itens da pauta. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Os deputados fizeram um pedido de vista do projeto 690 de 2019, que obriga o Poder Executivo a liberar emendas parlamentares aos municípios que declararem estado de emergência ou calamidade pública, de autoria do deputado Paulo Correia Júnior, do DEM. E pedido de vista da proposta de emenda à Constituição 19 de 2019, de autoria do deputado Wellington Moura, em conjunto com outros deputados. Entre os projetos analisados pelos parlamentares está a proposta 888 de 2019, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, do PL. O projeto de lei institui a campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos destinado às pessoas com alopecia decorrente de quimioterapia. Outro item em debate foi o projeto de lei 973 de 2019, de autoria do deputado Major Meca, do PSL, que autoriza o Poder Executivo a instalar o sistema de blindagem nas viaturas da Polícia Técnico-Científica e dos agentes de escolta e vigilância penitenciária. O projeto recebeu o apoio dos parlamentares presentes na comissão. O deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, fez questão de parabenizar o projeto do deputado Major Meca. Parabenizo também ao projeto, ao deputado Major Meca, nesse importante projeto para os nossos profissionais de segurança, já que nós temos isso aprovado na Polícia Militar. Então, eu parabenizo mais uma vez esse importante projeto. Foi aprovado também o projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, que institui o símbolo da luta em defesa da pessoa desaparecida no Estado. Na conclusão dos trabalhos, foi aprovado com unanimidade o projeto de lei 1308, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que denomina Prefeito Francisco Vieira dos Santos o dispositivo de acesso e retorno com o viaduto localizado no quilômetro 634 da rodovia Raposo Tavares, em Caiuá. Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp, levando para você o melhor que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e também sobre a pandemia da Covid-19. Lembrando agora, lá na TV, a CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, reunião em ambiente virtual. A gente continua com o Jornal da Rede Alesp aqui no canal do YouTube. E a gente vai falando mais sobre o que acontece nesse dia a dia por aqui. Vamos ler mais uma notícia, né, Thay? Exatamente. As Forças Armadas
pressionam o Palácio do Planalto e o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, para que decidam se ele será efetivado no cargo ou se retornará para o serviço ativo do Exército. O general Eduardo Pazuello assumiu como secretário executivo na pasta no dia 22 de abril e como interino no dia 16 de maio, já que são quase 3 meses que ele deixou o posto de comandante na Amazônia, um dos mais prestigiados do Exército. A interlocutores, ele tem dito que não pretende assumir o ministério e prefere voltar ao Exército. Em uma tentativa para evitar uma escalada na crise política instaurada entre o Executivo e o Judiciário, após a declaração do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que apontou que o Exército está se associando a um genocídio. Fecha aspas. Agora a gente está aqui com outra notícia. O ex-secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, Bruno Funchal, é o novo secretário do Tesouro Nacional. A nomeação do economista e a exoneração a pedido de Mansueto Almeida foram publicadas na edição de ontem, quarta-feira, do Diário Oficial da União, entre os atos assinados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Bruno Funchal atuava como diretor de programa do Ministério da Economia. Ele participou das negociações do Plano de Ajuda a estados e municípios aprovado no Congresso. Mas Mansueto Almeida deve ir para a iniciativa privada. E a gente continua falando de Brasília. O Senado aprovou ontem a inclusão de micro e pequenas empresas na lei do contribuinte legal, que regulamenta a negociação de débitos com a administração federal. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para a sanção presidencial. O relator da proposta, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, manteve o texto aprovado pela Câmara no fim de maio e todos os destaques foram retirados pela Casa. A proposta tem o objetivo de facilitar, por meio da lei do contribuinte legal, a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas com a União. O texto atribui ainda ao Comitê Gestor do Simples Nacional a competência para fixar os critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e outros procedimentos para a transação resolutiva de litígio pelas empresas do Simples Nacional. Jornal da Rede Alesp. E a gente segue com mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o médico Rafael de Sico, cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E ele vai nos falar de uma campanha muito importante, o Julho Verde. Bom dia, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Doutor, eu queria começar falando com o senhor um pouquinho sobre o que é a campanha Julho Verde. Explica pra gente, para todo mundo que está em casa também, o que é essa campanha, a importância dela. Tudo bem. A campanha Julho Verde, ele é um mês de conscientização e prevenção dos tumores da região da cabeça e pescoço, né? Esses tumores, eles são muito frequentes no nosso meio e a gente observa que eles são muito pouco divulgados. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, desde 2015, começou a fazer essa campanha de divulgação para a gente se conscientizar e começar a prevenir sobre esses tumores para um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais eficaz. Agora, doutor, quais são, então, os principais sinais que podem aí servir de alerta para as pessoas que estão em casa? Se tem como identificar alguns sinais físicos do câncer? Tem sim. Os tumores mais frequentes que a gente tem nessa região, o câncer de boca, por exemplo, nos homens, as pessoas podem sentir ferida na boca, aquela lesãozinha, aquela bolinha que você tem dentro da boca, na língua, na gengiva, perto dos dentes, no céu da boca. É uma ferida que não cicatriza. Geralmente observamos que depois de 3 semanas, se a ferida não cicatrizou, é bom você procurar o sistema de saúde para poder fazer o atendimento e o diagnóstico. Caroço no pescoço, alguns gânglios no pescoço que não melhoram também em 2 a 3 semanas. Caroço na região da tireoide, uma vez que o câncer de tireoide também é muito frequente. É o 5º câncer mais frequente nas mulheres. Doutor Rafael, existe uma faixa etária onde é mais comum ter esse tipo de câncer e quais são os fatores de risco que podem influenciar aí no desenvolvimento da doença? De maneira geral, os tumores de cabeça e pescoço, boca,
orofaringe, faringe, que é da garganta, laringe, que é da parte da fala, né? Esses tumores, principalmente, são muito relacionados ao cigarro e ao álcool. Então, as pessoas que fumam, e principalmente aquelas que fumam e bebem bebida alcoólica com frequência, têm um risco muito aumentado, mais de 10 vezes, de ter um câncer de cabeça e pescoço em relação a outros tipos de tumor, por exemplo. Câncer de tireoide, uma vez, ele não tem um fator de risco bem definido. O único fator que a gente conhece é a radiação em altas doses, mas isso é raro, né? Mas os principais fatores que a gente tem hoje é o cigarro e o álcool, com certeza. Agora, o senhor falou, né, os principais fatores, o álcool, o tabagismo, e a gente escuta e vê muitas notícias que nesse período de pandemia as pessoas continuam com esse vício e talvez ainda mais, né? Então, o que a gente pode fazer de alerta para essas pessoas que estão em casa nesse momento? Muito importante tentar manter uma alimentação saudável, tentar fazer atividade física mesmo dentro de casa, dá para a gente tentar improvisar e fazer algum tipo de atividade física para manter uma vida mais saudável, tentar ao máximo evitar o uso do cigarro, tentar parar de fumar. O cigarro não só o câncer de cabeça e pescoço, mas outros inúmeros tipos de câncer, como câncer de pulmão, bexiga, ele é um dos principais fatores de causa, né? E evitar o consumo das bebidas alcoólicas, né? Agora, doutor, outra questão também, né? Até para a gente ir desmistificando algumas coisas e prestar esse serviço para quem está em casa, o vírus do HPV, né? Pode ter relação com esse tipo de câncer? A gente sabe que existe uma vacina, principalmente para os adolescentes, com relação ao HPV. Sim, o vírus do HPV, isso é uma coisa um pouco mais recente, começou na última década, e foi descoberto que o vírus do HPV está muito relacionado a um tipo especial de câncer, que é o câncer da orofaringe, né? É na garganta atrás da cavidade da boca. E esse vírus está associado a esse tipo de tumor. É muito bom que os tumores relacionados ao HPV, normalmente, eles têm melhor chance de tratamento, eles têm um melhor prognóstico, que a gente fala, né? Mas ainda na população brasileira, a gente observa que a prevalência, a quantidade de tumores de orofaringe que são relacionados ao HPV ainda é baixa, ela não é uma prevalência alta. E outra coisa que a gente observa também, através de diversos estudos que são feitos na população brasileira, que tão importante quanto o HPV é o cigarro. E a população brasileira, ainda a gente observa que nos pacientes que têm câncer de orofaringe, tem muito fumante nessas populações. Então, é tão importante quanto se prevenir contra o HPV, com vacinação, que é super importante, é tentar evitar o tabaco, o cigarro, né, de qualquer origem, né? Não só o cigarro, como os vaporizadores, narguile, todos eles aumentam o risco dos cânceres, né? Doutora, aproveitando aí o gancho, o senhor está falando um pouquinho sobre a prevenção, né? Evitar aí o tabaco. Quais os exames que podem ser realizados aí para a prevenção desse tipo de câncer? Olha, para os tumores da boca, da garganta, o exame físico é o mais importante. Tumor na boca, geralmente, nós mesmos conseguimos identificar. Então, na frente do espelho, a pessoa pode abrir a boca, ver se tem alguma lesão, movimentar bem a língua, né? Exames complementares pode ser feita a laringoscopia, nasofibrolaringoscopia, que são exames com câmeras, né? São exames super simples que podem ser feitos e a gente pode identificar na suspeita de algum tipo de tumor. Se a gente for pensar em tumores da tireoide, por exemplo, a gente vai fazer o ultrassom da tireoide, que é o mais importante para fazer o diagnóstico desse tumor. E nos caroços do pescoço também o ultrassom é o exame mais simples, é o inicial, de onde a gente parte para fazer esse diagnóstico. Agora, doutor, o senhor falou agora há pouco da questão do tabagismo, tem falado, uma fala recorrente, claro, nessa entrevista, Sim. mas o senhor falou agora há pouco do narguilé ou narguilé, né? Enfim, e a gente vê muitos adolescentes que se reúnem porque acha que está na moda. Já vi em alguns lugares que existem abertos para que se possa ter uso do narguilé. Eu queria que o senhor falasse efetivamente para esse público, né? Para esses adolescentes que
nesse momento acham que pode ser uma diversão e lá na frente vai custar, né? Como foi no cigarro. Um perigo. E o narguilé, né? Ele também tem uma série de substâncias e a inalação dele através da mucosa, né? Então você inala aquilo. Então aquela fumaça ela passa muito aquecida também dentro da via respiratória, da traqueia, dos brônquios, e ela tem um potencial carcinógeno que nós falamos, né? Que é aquele potencial de gerar e causar tumores. Então é muito importante que as pessoas evitem qualquer tipo de inalação de cigarro ou de derivados do cigarro, né, do tabaco de maneira geral. E o narguilé, ele se encaixa nessa categoria, né? Doutor Rafael, até pegando esse gancho, né, que a Júlia está falando aqui sobre o narguilé, lembrando que aqui no Parlamento Paulista a gente tem projetos de lei que proíbem, né, ou que querem diminuir aí que as pessoas fiquem usando isso, por exemplo, em locais públicos. A gente tem um que está em tramitação, se não me engano, do Coronel Telhada, que justamente proíbe, né, o uso de charuto, de narguilé, de cigarrilhas em locais públicos. Qual é a importância de termos aí também o parlamento preocupado, né, com essa parte? Como que o senhor vê esse tipo de ação aí também do legislativo para a saúde da população? É muito importante. As medidas públicas que foram tomadas até hoje, isso tem muito estudo que mostra, e que a gente conseguiu já diminuir muito a prevalência de tabagistas, né? A quantidade de pessoas que fumam, de maneira geral, que eu não estou colocando só o cigarro, né? Então, todas essas medidas, imposto, diminuir, proibir o uso de cigarro ou derivados em restaurantes, bares, lógico, são medidas que inicialmente são impopulares para alguns, mas que trazem um benefício muito grande para a população de maneira geral, que é isso que é o importante. A gente tem que pensar na população de maneira geral. Agora, doutora, claro que uma das prevenções, o senhor mesmo acabou de falar, a questão do tabagismo, questão do alcoolismo, enfim. Mas que outro tipo de prevenção as pessoas podem ter com relação a isso? Fazer exame de rotina, fazer aquele check-up anual que todo mundo costuma fazer, ou que algumas pessoas não gostam, né, de fazer. Tem gente que, principalmente os mais velhos, não gostam muito, às vezes, de ir ao médico, né? Porque fala, não, tá tudo bem até agora, não vou ficar procurando algum problema. Então, enfim, ir ao médico, o quanto é importante, fazer todos os exames. É muito importante porque, principalmente para câncer, e não só o câncer de cabeça e pescoço, mas o câncer de cabeça e pescoço principalmente, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, você tem maior chance de cura. A gente observa, principalmente em rede pública de São Paulo, que metade dos pacientes chega em estágio muito avançado, onde a chance de cura desses pacientes está muito prejudicada, né? Se essa pessoa tivesse procurado o dentista antes, visto a lesãozinha dentro da boca, visto o caroço no pescoço, procurado um posto de saúde, procurado um médico no consultório, é melhor o médico falar que não é nada do que ele diagnosticar tardiamente um tipo de tumor, onde a chance de cura vai ficar prejudicada. E nesse tipo de câncer, principalmente o câncer de boca, de garganta, de laringe, esses tumores, eles têm o tempo é muito importante para fazer um bom diagnóstico e fazer uma cura, e a chance de cura aumentar, né? Então isso é muito importante, o diagnóstico precoce. Doutora, agora falando um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Quais são as principais formas, né, do tratamento? Quais são as chances de cura desse tipo de câncer? É muito variado, tá? Porque se a gente for pensar em tumores das vias digestivas e respiratórias, né, da boca, da garganta, da laringe, são aqueles relacionados ao tabaco e álcool, tem tratamentos variados. Tem casos preferencialmente cirúrgicos, né? Tem casos onde você pode introduzir primeiro a radioterapia associado à quimioterapia, tá? Cânceres de tireoide, por exemplo, são de tratamento cirúrgico, você pode usar alguns tratamentos complementares depois, mas é indicado para cada paciente, né? Então, se a gente for pensar, principalmente no tratamento oncológico, cirurgia
em alguns casos radioterapia e quimioterapia também, de maneira isolada ou de maneira combinada entre cada caso, né? Agora, doutor, para a gente encerrar, vamos àquele momento verdade ou mito, né? Até porque a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp é levar a melhor informação para quem está em casa nos ouvindo ou em qualquer lugar vendo pelo YouTube, né? Câncer pode ser genético? Existe isso? Sim, verdade. Tem muitos cânceres que têm relação genética, sim. Né? Então, tem estudos e tem um especialista nisso, que é o geneticista, que faz uma análise genética para avaliar e ver chance daquela pessoa passar para o filho, para a geração seguinte. Tem um tipo de câncer de tireoide, por exemplo, ele não é tão frequente, mas ele é o carcinoma medular de tireoide. Ele pode ter passar de geração para geração, e dependendo do estudo genético, a gente pode, por exemplo, predizer que aquela pessoa que vai nascer ou que nasceu tem um risco de ter câncer de 100% até determinada idade. Então, você trata antes daquela pessoa ter o câncer, né? Certo, doutor Rafael, eu queria agradecer aí os esclarecimentos, estender o convite aí para próximas oportunidades também. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito, é muito importante poder falar para vocês e tentar trazer um pouquinho de orientação para os pacientes, para as pessoas de maneira geral a respeito das nossas doenças. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada, doutor. E dentro disso do que o doutor Rafael falou, é a nossa prestação de serviço também aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar então da coletiva de imprensa do governador João Dória ontem, quarta-feira. Respiradores desenvolvidos por alunos e professores da Universidade de São Paulo, a USP, começam a ser usados a partir de hoje no tratamento da Covid-19 em 10 pacientes internados no complexo do Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração, o INCOR. O anúncio foi feito ontem em coletiva de imprensa do Comitê da Saúde de São Paulo, realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governador João Dória ressaltou a importância do projeto dos ventiladores mecânicos desenvolvidos pela USP. Um trabalho que envolveu mais de 200 especialistas das áreas de saúde e tecnologia e contou também com a doação de empresários paulistas. Estes respiradores serão utilizados em pacientes com o coronavírus dentro do complexo do Hospital das Clínicas, que integra a Universidade de São Paulo. Estes equipamentos, esses respiradores, demonstram a capacidade dos pesquisadores, professores e alunos da Universidade de São Paulo, que desenvolveram em apenas 4 meses, a partir de março deste ano, e a um baixíssimo custo, a produção de respiradores, ainda em pequena escala, mas que ao longo do tempo e gradualmente ganharão escala e condições mercadológicas. Mas neste primeiro momento já serão utilizados 10 respiradores de um projeto que envolveu 2 centenas de pesquisadores, 200 pesquisadores e doações de 7 milhões de reais que foram feitas, captadas no setor privado. Quero registrar também, nesta boa notícia, que as Forças Armadas também participam desta vitória da ciência brasileira, através da produção e montagem destes respiradores nas instalações da Marinha do Brasil, aqui em São Paulo. É isso que nós esperamos de um país no combate ao coronavírus. União, integração, harmonia entre os poderes, todos numa mesma vertente, para salvarmos vidas. A Marinha Brasileira está de parabéns. O reitor da Universidade de São Paulo, Vaan Agopian, lembrou que os ventiladores registrados como Inspire são resultado de mais de 20 anos de pesquisas. É importante destacar, não foi em 4 meses que isso foi feito. Nós temos os participantes desse projeto, são pesquisadores que se dedicam a esse tema ou temas similares há décadas. E com isso, quando a sociedade necessitou, felizmente conseguimos, num espaço de tempo realmente muito pequeno, colocar isso à disposição. Então, é uma vitória do Estado de São Paulo. Também na coletiva, o governador João Dória lembrou um triste registro: o segundo maior número de óbitos em apenas um dia por Covid-19 em todo o estado, registrado na última terça-feira, dia 14, com 417 mortes. Ninguém pode tratar o falecimento de 417 pessoas
apenas como uma estatística. Nós sentimos muito e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos aqui em São Paulo. E nos solidarizamos sempre com tantas perdas, pessoas que deixaram o convívio das suas famílias e dos seus amigos. Apenas com a vacina pronta e aplicada e a imunização feita que poderemos ter celebrações que fazem parte do calendário do país, mas neste momento, não. Vamos trabalhar para termos a vacina, seja a Sinovac, a Coronavac, a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo com o laboratório chinês, seja a vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida com a Fiocruz e um laboratório britânico. Nós não podemos e não vamos relaxar. O Plano São Paulo trouxe, sim, resultados positivos, mas sistematicamente temos feito aqui o alerta. Não se trata de relaxamento. Nós estamos em quarentena, uma quarentena inteligente, consciente, cuidadosa, zelosa e de passo a passo, mas estamos em quarentena. Durante a coletiva, o governador anunciou que a partir da próxima segunda-feira, dia 20, o Poupa Tempo vai fazer de forma gratuita a entrega de documentos através dos Correios para todo o estado. São 195 mil documentos, 130 mil carteiras de identidade e 65 mil carteiras de habilitação. Para evitar deslocamentos, evitar aglomerações e permitir o isolamento social, o Poupa Tempo passa a entregar, a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de julho, documentos como o RG, a carteira de identidade, ou a segunda via da CNH, sua carteira de habilitação, pelo correio e gratuitamente. Desde 1º de julho, o Detran passou a entregar também os certificados de registros de veículos, CRVs, e documentos de transferência do automóvel através do drive-thru, onde o motorista retira de dentro do seu automóvel, cumprindo todos os protocolos sanitários. E o agendamento pode ser feito remotamente 24 horas por dia. Cada vez mais, Detran e Poupa Tempo serão digitais para atender corretamente a população do estado de São Paulo de forma precisa e de forma eficiente. São Paulo tem mais de 5.900 pacientes internados em UTIs e um pouco mais de 8.700 pessoas em enfermarias se tratando da Covid-19. Antes de encerrar a coletiva, o governador João Dória lembrou a importância do isolamento social e a gravidade do coronavírus. Ele reforçou que todos nós ainda vivemos em uma crise grave sanitária. Não podemos relaxar. Não podemos relaxar. E nós aqui não relaxaremos. Estamos conduzindo com muito cuidado e muito zelo esta quarentena com o Plano São Paulo. E a pandemia não acabou. Vejo, às vezes, assistindo televisão, ouvindo transmissões de rádio, pessoas quase que celebrando ou comemorando aquilo que não se deve comemorar nem celebrar. Não é hora de celebrações, encontros, festas, atividades de aglomeração de nenhuma espécie. Primeiro, por solidariedade. Por isso que estamos com a bandeira do Estado de São Paulo a meio pau, em solidariedade, em luto pelas vidas que foram perdidas de brasileiros em São Paulo. O Brasil está prestes a alcançar 2 milhões de casos confirmados e 316 mil mortes. É a maior tragédia da história desse país em qualquer tempo. Não há nada a celebrar, não há nada a comemorar. Nós estamos na 6ª quarentena consecutiva. São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros estados do país a decretarem a quarentena. Fizemos de forma correta e no momento correto, juntamente com o estado do Rio de Janeiro. E o Plano São Paulo hoje é uma referência nacional de uma quarentena inteligente e que gradualiza, evidentemente, de acordo com as regiões, o avançar, estacionar ou retroceder. Mas é sempre importante, aí está a força da sua pergunta, a opinião pública, a população de São Paulo, de que nós estamos em quarentena e é preciso ter
muito cuidado na sua proteção, na proteção da sua família e na proteção dos que estão em torno de você, seja no âmbito do seu lar, da sua casa, do seu bairro, da sua comunidade, ou no âmbito do seu trabalho ou de outras práticas. Jornal da Rede Alesp. A repercussão, então, da coletiva de imprensa ontem, lá no Palácio dos Bandeirantes, lembrando a questão do isolamento social, o quanto se faz necessário, mesmo nesse momento de reabertura, como o governador João Dória nos disse. A gente tem mais entrevista, né, Thay? É isso mesmo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Cecília Gomes, assessora técnica da Secretaria da Educação. Ela nos fala sobre o plano de retomada das aulas. Bom dia, Cecília. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia, Julie, bom dia, Tayane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alesp. Cecília, justamente nesse momento talvez seja a maior preocupação dos pais e dos próprios alunos, né? Como é que esses estudantes podem ser avaliados nesse momento de ensino remoto, na qual, claro, as salas de aula acabaram sendo a sala de casa, né? Então, nesse momento, as atividades presenciais, elas ainda estão suspensas. Os alunos da rede estadual, eles estão realizando as atividades presenciais por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Nós temos o aplicativo que o aluno pode acessar pelo celular, com banda patrocinada. Na Secretaria da Educação arca com os recursos da internet, a gente paga a internet. E também por meio dos canais da TV Cultura, então pela televisão, além do fato de que a gente também distribuiu material impresso e a gente está fazendo todo um esforço durante esse período de suspensão das aulas em função da pandemia para que os alunos possam continuar esse processo de aprendizagem não presencial em casa. Nós, no dia 24 de junho, anunciamos o Plano Geral da Retomada da Educação. E na última segunda-feira apresentamos algumas regras específicas, né? Então agora está essa fase de planejamento para a gente fazer um retorno seguro e responsável das atividades educacionais à medida que a gente começa a ter uma melhoria dos indicadores epidemiológicos no estado. Antes da Tayana seguir aqui com a nossa entrevista, só para contextualizar quem está ouvindo a gente, as escolas de São Paulo adotaram metodologias inovadoras, né, para conduzir essas avaliações e provas referentes ao primeiro semestre de 2020, sem comprometer aí o cronograma durante o ano. Tayana. Sim, exatamente, Júlia. Agora, quando serão iniciadas as atividades práticas dos cursos, né, nas cidades que estão classificadas aí na fase amarela? Então, eu vou detalhar um pouco isso. A regra geral para a educação, então, é 8 de setembro, então isso está mantido, né? Quando todo o estado estabilizar por 28 dias na fase amarela. Mas a gente anunciou na segunda-feira, como você colocou, uma regra específica para as atividades práticas e laboratoriais dos cursos do ensino superior e técnico. Qual que é a ideia? Esses cursos, essas atividades práticas e laboratoriais, que não podem ser substituídas pela educação, principalmente quando a gente pensa nos cursos da área da saúde, eles vão poder retornar antes de forma regionalizada, desde que a unidade, a universidade, esteja localizada em uma região onde já esteja na fase amarela por 14 dias. Por exemplo, a cidade de São Paulo ela já se encontra na fase amarela do Plano São Paulo por 14 dias. Então, somente essas atividades práticas e laboratoriais desses cursos que realmente tem uma parte do currículo que não tem como substituir por EAD, eles já vão poder retornar. E, além disso, tem um outro ponto que é muito importante, que é o estágio curricular obrigatório e o internato, dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Eles também vão poder retornar nessas cidades, nessas regiões que estão por 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo de forma regionalizada. Isso é muito importante porque, principalmente quando a gente pensa nos cursos da saúde, é essencial a atuação que esses profissionais possam concluir os cursos, principalmente da área da saúde, para ajudar no enfrentamento da pandemia, mas também, enfim, para fortalecer o próprio Sistema Único de Saúde. Tanto que o governo federal lançou o programa Conta Comigo, que era justamente para os estudantes de graduação poderem atuar no Sistema Único de Saúde e contribuir para a gente enfrentar essa pandemia que a gente vive. E vale lembrar que o estágio curricular obrigatório desses cursos da área da saúde, eles ocorrem em hospitais,
enfim, no próprio Sistema Único de Saúde, então, e também tem todo o cuidado, né, os protocolos sanitários, todas as medidas. Então, essa foi uma ação muito importante, porque é super estratégico e a gente tem que garantir que esses profissionais consigam, né, concluir o curso e contribuir e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Agora, Cecília, essa questão, né, dos cuidados e afins, por que nesse primeiro momento essas atividades foram incluídas nessa reabertura? Então, elas foram incluídas, assim, o primeiro motivo é que não tem como fazer uma substituição por educação à distância. O ensino superior e educação técnica, por ser um público, né, adulto, jovem, tem muito mais autonomia e é fácil de converter, tem uma facilidade de converter para a educação à distância. Só que essas atividades, por exemplo, na área da medicina e na área da saúde, por exemplo, tem algumas atividades que você tem que aprender de forma prática, né? Então não tem como substituir. Então esse é o primeiro ponto. E a gente também está limitando a 35% das matrículas desses cursos. Então não é todo mundo que volta, principalmente os alunos que estão nos períodos finais dos cursos de graduação. Então, assim, o volume de pessoas que vai estar voltando é um volume muito, assim, bem pequeno quando a gente olha para todo o volume da educação básica do Estado de São Paulo, e vai ter todo um cuidado também de cumprir os protocolos, mas principalmente porque são atividades que não tem como substituir, e é estratégico também, principalmente os profissionais da área da saúde, mas também as atividades práticas e laboratoriais de outros cursos dentro da universidade vai poder ocorrer, mas a gente tem uma preocupação muito grande com esses profissionais da saúde, que eles são importantes agora, mesmo sendo estudantes de graduação, para contribuir e também para que eles, né, consigam concluir seus cursos e possam estar contribuindo para fortalecer o Sistema Único de Saúde nos próximos, enfim, né, durante os próximos anos, né, não só agora. Cecília, você até citou agora que serão retomados, mas com cuidados. Quais são esses cuidados? Só para a gente explicar e deixar tudo bem claro para o pessoal de casa. Ah, maravilha. Então, o plano de retomada da educação tem o protocolo do setor educacional, tem o protocolo geral e tem o protocolo também para o ensino superior, educação infantil. No caso, por exemplo, das atividades práticas e laboratoriais dentro das universidades, tem todo o protocolo. Cumprir o distanciamento de 1,5 m. Dentro dos laboratórios, quando não for possível cumprir o distanciamento de 1,5 m, ele pode ser reduzido a 1 metro, mas aí tem que ter o uso de EPI, tem que ter um cuidado extra, o uso de máscara, higienização. Então, assim, tem todos os cuidados, né? No caso do estágio curricular obrigatório da área da saúde, ele ocorre dentro de hospitais, né? Então, já tem todo o protocolo da saúde mesmo, os profissionais eles atuam com EPI, enfim, dentro do hospital já tem o próprio protocolo do Sistema Único da Saúde. E dentro das universidades tem o protocolo que está no site do Plano São Paulo, que foi construído inclusive em diálogo com as universidades, enfim, com todos os setores, universidades públicas, privadas, com representantes também da educação profissional. Agora, Cecília, nós estamos falando dessas atividades do ensino superior, profissional, que estão, nesse momento, voltando às atividades. Agora, os próximos passos para a área da educação, no sentido da escola infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, quais são esses próximos passos para a educação nessa retomada, possivelmente a partir de setembro? Então, nós fizemos, o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória e o secretário Mocieli fizeram um anúncio do plano de retomada lá no dia 24 de junho, então foi apresentado as regras, as diretrizes. O protocolo ele foi publicado, foi muito importante, os protocolos sanitários, como eu já mencionei, que estão bem detalhados e foram construídos juntos também com os municípios, com o DIM, Prefeitura de São Paulo, dialogando com todos esses setores. Então, agora o A gente vai conversando com a Cecília Gomes, assessora técnica da Secretaria da Educação, dizendo, então, contando para a gente dessa retomada desses primeiros modelos de educação, do ensino superior, ensino profissional, Por exemplo, aqui, cursos livres como os idiomas, informática, arte, entre outras, estão enquadrados nesse momento no setor de serviços do Plano São Paulo. Ela explicando, Tayana, como que vai funcionar essa fase amarela até tudo ser liberado. E a gente estava entrando num ponto importante, falando um pouco mais sobre a retomada aí nas escolas
escolas, as crianças de ensino fundamental, médio, que existe aí uma grande preocupação, né? Acho que não só de pais e mães, mas dos próprios funcionários aí da educação, os professores, cozinheiros, funcionários das escolas, quanto a essa retomada, porque cuidados terão que ser redobrados, né? E aí existe também a questão do rodízio, né? Que a gente até vai questionar aqui com ela, como que seriam feitas, né, essa retomada. Então, Cecília, seguindo o seu pensamento, por favor. Então, acho que a ligação caiu, a gente teve um problema, né? Peço perdão aí a todos os nossos, enfim, a vocês e aos ouvintes. Bom, eu estava comentando, não sei até onde que vocês ouviram, só retomando, a gente, né, o anúncio foi feito da regra geral da retomada da educação básica, educação superior, que é a regra geral, a data prevista é dia 8 de setembro, e a gente, na ocasião, divulgamos os protocolos sanitários, né, que aí tem todas as regras e os protocolos foram construídos em diálogo com os representantes do setor. Então, os próximos passos agora é cada rede de ensino, né, instituição pública ou privada, fazer o planejamento do retorno, fazer toda essa parte de organização para que os protocolos possam ser cumpridos, a comunicação com a comunidade escolar ou acadêmica, enfim, fazer todo o planejamento da unidade na retomada, organizar, porque na etapa 1 a gente vai trabalhar com 35% dos estudantes matriculados, então vai ter que ter um processo, né? Cada instituição, cada rede de ensino vai ter autonomia para definir quem que começa primeiro desses 35%, se vai ter rodízio de estudante, se eles vão priorizar os alunos dos cursos nos anos finais, enfim, cada rede vai ter sua autonomia. Então, agora é muito importante fazer esse planejamento e envolver os próprios estudantes, as famílias. Então, foi muito importante a gente ter feito aquele anúncio, dar uma previsibilidade, né? 8 de setembro é uma data prevista, para que todo mundo possa se organizar, enfim, fazer uma comunicação estratégica com a comunidade escolar ou acadêmica, como eu comentei. Então, agora, o próximo passo é cada rede de ensino, cada instituição pública ou privada, planejar e organizar o seu retorno de forma segura e responsável para a gente retomar as atividades educacionais presenciais no Estado, que é muito importante, né? A gente conseguir retomar isso e conseguir também recuperar potenciais perdas de aprendizagem. Isso que a Cecília Gomes está falando para a gente, né, que cada instituição vai ter o seu modo operacional. Isso já vem acontecendo, por exemplo, na escola do meu filho, a gente recebeu um formulário dizendo se nesse momento de retomada a gente vai mandar o filho para a escola ou vai continuar de modo remoto. É muito importante ter essa conversa também dos dois lados, né, Cecília? Exatamente. Para dar segurança, dialogar com as famílias, explicar o protocolo, porque, assim, por exemplo, a higienização das mãos, o uso de máscara, né? Você não vai poder, por exemplo, as crianças menores não dá para abraçar o coleguinha. Então, tem todo um processo de formação da comunidade escolar e acadêmica, dos estudantes, e o diálogo com as famílias é muito importante para tranquilizá-las, porque o nosso retorno vai ser um retorno muito seguro e responsável. Então, vai ter aferição, né? A gente recomenda que seja feita aferição de temperatura na entrada. A criança doente, ela não vai... Não, se ela estiver doente, ela não vai para a escola. Então, tem todo o protocolo de distanciamento, de higienização. Então, assim, tem que ter toda uma comunicação com as famílias, com os estudantes. E a gente sabe que os estudantes, eles são, né, as crianças aprendem muito rápido, crianças e adolescentes. Então, mas tem que ter todo esse processo para envolver todo mundo, né? É uma questão coletiva e é super importante fazer esse planejamento junto com cada comunidade escolar ou acadêmica. Agora, Cecília, a gente estava falando aí desses protocolos, da retomada, da volta dos alunos. A gente sabe que estudar é um direito da criança, do adolescente. Agora, o pai e a mãe que não se sentir confortável ainda de mandar o aluno esse ano para a escola, como fica nesse caso desses alunos? Seja ele do ensino fundamental, seja ele da primeira infância, ou seja ele já adolescente? Então, a retomada, como ela vai ser gradual e faseada, a gente começa com 35%, então cada rede vai poder se organizar. E o ensino híbrido, ele vai ocorrer, a gente vai ter que continuar combinando atividades presenciais na escola com atividades remotas, né? O ensino não presencial, o ensino mediado por tecnologia. Então, vai ser muito importante esse diálogo com a família, por exemplo, aquelas crianças
ou adolescentes que apresentem alguma comorbidade ou algum risco e que sejam classificados de grupo de risco, no nosso protocolo a recomendação é que elas não retornem. Por exemplo, mesmo que a gente saiba que seja comum nas pessoas mais velhas, a gente pode ter uma criança diabética. Então, a família ela tem todo o direito e pode não se sentir segura e a gente nem recomenda que essa criança volte, por enquanto, na etapa 1. Então, ela é grupo de risco, ela continua, por enquanto, realizando as atividades remotas pelo ensino mediado por tecnologia. Então, assim, vai ser muito importante esse diálogo com as famílias, para a família se sentir segura que o filho vai estar lá na escola, ele vai estar bem. Então, assim, a gente vai tomar uma série de cuidados, não só a gente, todas as redes, né? Então, e com esse diálogo. Então, vai ser por isso que eu reforcei na minha fala que vai ser muito importante esse diálogo com as famílias, para explicar como que vai ser o calendário, quem que volta primeiro, enfim. E esse cuidado também com as crianças em grupo de risco, né? E além desses cuidados, Cecília, a gente está falando, né, de alguns pais, como a Tayana disse agora, alguns pais podem não se sentir confortáveis de levar as crianças para a escola nesse momento. Enfim, talvez fiquem só com a aula remota. Cada um vai ter um jeito de se portar. As escolas, elas podem segurar o aluno no mesmo ano, reprovar esse ano por conta disso ou não? Qual que é a recomendação nesse caso? Então, a recomendação de todos, quando a gente olha a recomendação do Conselho Nacional de Educação, todas as discussões também da regulação de conselho estadual e quando a gente conversa com especialistas de educação, né, no Brasil todo, então, assim, a gente viveu uma situação nunca vivida na história, né? Não só do Brasil, mas da humanidade. Então, acho que, assim, não faz sentido ter uma política de reprovação de estudantes. Não é isso. Pelo contrário, a gente tem que fazer o acolhimento socioemocional dessas crianças, fazer uma avaliação diagnóstica, identificar potenciais perdas de aprendizagem, trabalhar com um programa forte de recuperação da aprendizagem. Então, agora não é o momento de ficar... Então, assim, não tem a lógica não é punir, reprovar. A gente sabe que, sim, por mais que... A gente sabe que tem uma desigualdade também de acesso, mas por mais que o estudante, mesmo seja estudante que tenha todas as condições em casa, a família apoie, não é a mesma coisa o ensino em casa, né, remoto, mediado por tecnologia, do que na escola, né? Então, a gente sabe, principalmente, quanto mais nova a criança menos autonomia ela tem para usar o ensino mediado por tecnologia. Então, a gente sabe que, sim, vai existir uma perda de aprendizagem muito grande. Tanto que o Banco Mundial publicou um estudo recentemente, eles fizeram uma análise da suspensão das aulas, a extensão das férias durante a epidemia de H1N1 em São Paulo em 2009. E aí eles fizeram uma análise usando os dados do nosso sistema de avaliação estadual, olhou tanto a rede municipal quanto a rede estadual. E aí no estudo deles, a partir da análise das avaliações, houve uma perda de aprendizagem em matemática no 5º ano do ensino fundamental de 4,5 pontos, que equivaleu a uma perda de quase 2 meses de aprendizagem. Então, se aconteceu isso em 2 semanas, que foi extensão das férias em 2009, durante o enfrentamento da epidemia de H1N1, imagina agora com essa, né, pandemia de Covid-19, que a gente está com as aulas suspensas desde março. Então, o foco da retomada não é avaliar, reprovar, punir. A avaliação é diagnóstica para ajudar o aluno a recuperar a aprendizagem. Então, acho que a recomendação, enfim, de todos os especialistas, dos conselhos, dos órgãos reguladores, é todo esse cuidado com, enfim, avaliação diagnóstica, formativa e procurar recuperar essas potenciais perdas de aprendizagem. Além também da questão do acolhimento socioemocional, né? Enfim, de trabalhar não só habilidades cognitivas, mas também socioemocionais e entender essa situação também que todo mundo está vivendo, né? As crianças estão em casa, tem todo um contexto que diferencia muito em relação a condições socioeconômicas e, assim, não é fácil enfrentar essa pandemia emocionalmente, seja para crianças, adolescentes ou adultos, né? Então, acho que é um pouco dessa tônica, pensando que a gente está formando pessoas, enfim, não é só o aspecto cognitivo, que é muito importante, mas também o socioemocional e trabalhar esse acolhimento e com a recuperação da aprendizagem. Perfeito, Cecília Gomes, assessora técnica da Secretaria da Educação, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Imagina, eu que agradeço e fico à disposição. E
enfim, acho que é muito importante que todo mundo, a gente, né, tenha essas oportunidades, dar informações claras para a sociedade, que vai ser um retorno muito seguro e responsável. E é muito importante que as crianças retornem para a escola, crianças e adolescentes, para a gente não ter um prejuízo grande de aprendizagem e não prejudicar uma geração inteira e nem acentuar as desigualdades. Perfeito, Cecília, muito obrigada. Pois é, né, Tayana? É um assunto, claro, que mexe com todo mundo e com todas as famílias para se adequar nesse novo momento agora, né? Exatamente, e principalmente quando se tratam dos pequenos, porque, como ela estava falando, a gente tem que tomar os protocolos, o cuidado e como fazer as crianças pequenininhas tomarem esses cuidados. É um grande desafio. Exatamente. E a gente vai atualizando você que está em casa sobre todos os protocolos que o governo do estado de São Paulo adotar daqui para frente. A gente continua girando informação, a parceria entre o vereador alemão, a deputada vai ajudar a sanar o problema de falta d'água na cidade de Américo Brasiliense, no interior paulista. Recursos de emendas parlamentares que somam R$750 mil estão sendo aplicados na construção de 2 reservatórios de água no Jardim São José e no Jardim Santa Terezinha, como parte de uma série de ações para regular o abastecimento no município. Fala da deputada Marcialia. Sabemos do sofrimento dos moradores dessa região, que passam horas e até dias sem água por conta do racionamento. E fomos em busca de recursos para ajudar a cidade de Américo Brasiliense. Era preciso solucionar esse problema, uma vez que a tendência era só piorar com o crescimento da população. No ano passado, o vereador alemão e a deputada Marcialia conseguiram com o deputado federal Carlos Zaratini recursos de emenda impositiva no valor de R$250 mil. Essa verba será aglutinada a outros recursos e ajudará na construção de um reservatório de água no Jardim Santa Terezinha, com capacidade para armazenamento de 1 milhão de litros. A obra toda irá custar mais de R$800 mil. Os reservatórios serão abastecidos por um poço de 250 metros de profundidade e com capacidade de fornecer 50 mil litros de água por hora, que vai beneficiar aí alguns bairros, mas irá impactar no abastecimento de toda a cidade. Jornal da Rede Alesp. E agora a gente confere aqui no Jornal da Rede Alesp os números do coronavírus em todo o Brasil. 75.568 mortes confirmadas até às 8 horas desta quinta-feira, apontou o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.261 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 1.970.909 casos foram confirmados. Quase batendo a casa aí de 2 milhões de casos no Brasil, Thay. E a gente continua aqui levando informação para você. Deputado Léo Oliveira, do MDB, destinou R$200 mil através de emenda parlamentar. O recurso já depositado será utilizado para a compra de uma nova ambulância à unidade de saúde do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto. Abre aspas, a diretoria da unidade de saúde nos alertou sobre a necessidade de uma nova ambulância. Para melhor atender os pacientes do SUS, estamos satisfeitos em poder atender essa importante demanda, justificou o parlamentar. O trabalho tem a atuação do vereador Igor Oliveira e do deputado federal Baleia Rossi. Jornal da Rede Alesp. Então agora, né, Tayana, vamos conferir o que foi destaque nesse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A parceria entre o vereador alemão e a deputada Marcialia e o deputado federal Carlos Zaratini vai ajudar a sanar o problema da falta d'água na cidade de Américo Brasiliense. Recursos de emendas parlamentares, que somam 750 mil, estão sendo aplicados na construção de 2 reservatórios de água no Jardim São José e no Jardim Santa Terezinha, como parte de uma série de ações para regular o abastecimento no município. Jornal da Rede Alesp. E o nosso jornal desta quinta-feira continua levando para você até as 2h30 da tarde o que principalmente acontece da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e no mundo, mas também de tudo o que acontece dentro dessa Casa Legislativa aqui de São Paulo. Outro destaque, né, desse nosso bloco foi aí a conversa que a gente teve sobre a educação, né, como será o plano de retomada. E agora o Jornal da Rede Alesp faz uma rápida parada, na sequência muito mais informação para você. Vamos dar uma paradinha, voltamos em minutos. Até já!
Você acompanha